Fala, Excelência! Valdinei Santos aqui, você tá no Como Vota Excelência, então bora pro tema de hoje. No último dia 8 de janeiro de 2023, nós tivemos aí em Brasília um evento que marcou o ano, politicamente, e a questão é, não querem a CPI do vandalismo, por quê? Vamos conversar sobre isso hoje. Dia 8 de janeiro houve uma ocupação seguida de atos de vandalismo e de depredação do patrimônio público em Brasília. Na ocasião, rapidamente o ato foi rechaçado pelos representantes dos três poderes da República. Tanto o Lula e o Pacheco, bem como os membros da Suprema Corte, reagiram fortemente contra as decisões ou contra os atos que ocorreram nesse último dia 8. Bom, logo em seguida, o Lula baixou um decreto de intervenção federal e o resultado foi mais de 1.000 pessoas presas e tratadas como terroristas, tanto pela imprensa quanto pelo governo, deputados e senadores e membros do STF. Mas será que todas aquelas pessoas são mesmo terroristas? Bom, há muitas questões que envolvem este fato. Por exemplo, há uma discussão no sentido de entender o que de fato aconteceu e quem foram os verdadeiros autores dos atos de vandalismos e de depredação do patrimônio público. Porque eu não sei se você sabe, mas ocupar a Praça dos Três Poderes não é crime. O mero ato de ocupar não é crime. Não há previsão do ato de ocupar a Praça dos Três Poderes como crime. Não há previsão no sistema punitivo brasileiro. A conduta criminosa reside no ato de depredar e de destruir, que até onde se sabe, não foi feita uma investigação para saber se de fato todos os que ocuparam a Praça dos Três Poderes são os responsáveis pelos estragos. E essa semana a questão da investigação voltou a ser o centro das atenções. Isso porque o Lula, ao ser questionado sobre a criação de uma CPI para investigar de forma mais apropriada, disse ser contra a investigação ou a criação dessa CPI. Ora, eu fico me perguntando, por que ele se mostrou tão indignado com o acontecido? Demonstrou tanta repulsa, mas, por outro lado, não quer que seja investigado e devidamente esclarecido? Bom, eu já tenho meio que uma resposta para essa indagação. A questão é que todos esses atos de vandalismo e de depredação do patrimônio público sempre foi método de esquerda. Ela é que faz suas manifestações, destruindo tudo que encontra pela frente. O medo de Lula é que, quando se descobrir os verdadeiros autores dos fatos, esteja na lista de investigados pessoas ligadas ao PT e a outros partidos de esquerda. E essa é exatamente a tese que, no meu modo de ver, faz muito mais sentido, que é a de que membros ligados ao PT e a outros movimentos de esquerdas se infiltraram no meio dos patriotas que estavam acampados em frente aos quartéis, e, na oportunidade, incitou essas pessoas a ocupar a Praça dos Três Poderes para que, uma vez lá, eles, os verdadeiros vândalos, pudessem destruir e causar o terror, na intenção de jogar a responsabilidade sobre todos que estavam lá. Há inclusive alguns vídeos circulando nas redes de pessoas dentro do prédio destruindo tudo antes mesmo que a multidão tomasse a Praça dos Três Poderes. Nestes vídeos você verá pessoas quebrando e depredando e, no mesmo momento, outras pessoas pedindo para que elas parassem. Ou seja, no meio da multidão, havia ali os que tinham a intenção de ocupar para destruir e depredar e também as que queriam apenas ocupar. As matérias jornalísticas só falam do vandalismo e da depredação com o intuito de tirar da discussão a ocupação, o ato de ocupar a Praça dos Três Poderes, que, como eu disse, não há crime algum nisso. A própria lei antiterrorista, que está em vigor no Brasil, a lei de número 13.260 de 2016, em seu artigo 2º define o terrorismo como, abre aspas, a prática de um ou mais indivíduos
dos atos previstos nesse artigo, né, por razões de xenofobia, discriminação e preconceito de raça, cor, etnia e religião. Ou seja, de acordo com a lei de terrorismo, tanto a ocupação quanto a depredação do patrimônio público ocorridas nesse dia não podem ser enquadradas nessa lei, pois não estão devidamente tipificadas nela. O direito punitivo brasileiro exige que todas as condutas sejam devidamente compreendidas e pormenorizadas, para que não ocorram injustiças. Cada um deve responder e pagar apenas por aquilo que efetivamente cometeu. É o que prega o princípio da individualização da pena. Não se pode de maneira nenhuma punir coletivamente. Quem o fizer estará cometendo abusos e injustiças. Mas você pode estar se perguntando, se não é certo punir assim de forma geral, por que estão fazendo? É simples. No estado de anomalia democrática no qual o Brasil está inserido atualmente, cabe qualquer barbárie. Nesse estado, muitas autoridades cometem os maiores abusos e ainda tem a cara de pau de dizer que o faz para preservar a democracia e o Estado democrático de direito. Ou seja, a piada de sempre. Mas por hoje é isso, Excelência, e eu quero saber a sua opinião sobre isso. Deixa aí nos comentários o seu voto. Aproveita e já curte o vídeo, compartilha com seus amigos e familiares e me dê essa moral e se inscreva no canal. Forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.